Olá para você ligado no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do Debate Motor, a nossa edição de número 179, e hoje nosso assunto será a possibilidade de a Fórmula 1 ter, a partir de 2020, corridas classificatórias, né? Uma possível mudança de formato para o ano que vem, quem sabe para apimentar um pouco as coisas e trazer uma alternativa a mais. A gente vai analisar essa ideia, né, essa proposta dos lados positivos, dos possíveis lados negativos, então vem com a gente. Eu sou Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santoco, meu parceiro de Projeto Motor, também convidando vocês a curtirem as nossas redes sociais no facebook.com/Projeto Motor, no Twitter e no Instagram no @Projeto Motor e, é claro, lá no projetomotor.com.br, né? E neste fim de semana nós vamos ter uma novidade interessante no Projeto Motor, que nós vamos transmitir a etapa de Sandown da S5000 australiana, que vai ter a participação do Rubens Barrichello, né? O retorno do Rubens Barrichello a uma competição de carros de monoposto depois de 7 anos. Nós vamos transmitir a prova ao vivo na madrugada de sábado para domingo, né? Você que já tá acostumado com os horários de corrida de madrugada, aquela corrida gostosa de madrugada sempre quando acontece na Austrália, então nós vamos transmitir tudo ao vivo. Então fique de olho nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, assine nosso canal aqui no YouTube para você ficar por dentro de tudo, né? Para você ficar por dentro de toda essa programação da etapa de Sandown da S5000 australiana, nossa primeira transmissão ao vivo, então vai ser um acontecimento bem legal. Lucas, vamos direto ao ponto então para analisar essa ideia da Fórmula 1 para o ano que vem. Primeiro de tudo, eu queria que você explicasse para a galera de onde surgiu isso, né? Por que tem se falado nos últimos tempos sobre corridas classificatórias na Fórmula 1? O que está acontecendo exatamente nos bastidores nesse momento? Pois é, Bruno, novidade legal, né? A gente vai transmitir a S5000 nesse final de semana, bem legal aqui no Projeto Motor, nossa primeira transmissão de corrida, transmissão ao vivo de uma prova internacional e com a participação do Rubens Barrichello, né? Muito legal, galera, fique então atenta aí no projetomotor.com.br e no canal no YouTube, nas redes sociais, para ficar por dentro. Bom, sobre a Fórmula 1, já faz um tempo que os dirigentes estão querendo mudar o formato, né, do final de semana, já existe há algum tempo essa discussão. Alguns anos atrás teve até a mudança do formato da classificação, eles tentaram fazer aquele sistema de knockdown que não deu certo, ficou horrível, tanto que mudaram 2, 3 corridas depois. Só que as discussões continuaram e o pessoal não está muito satisfeito como é hoje, né? A classificação normal no sábado à tarde com a corrida no domingo. Eles acham que tem que chacoalhar um pouquinho o sábado para chamar mais a atenção do público. E a ideia mais recente é a história das mini corridas de sábado, como fosse uma corrida de classificação, que existem até em outras categorias, né? Então você teria uma tomada de tempo, aí uma corridinha mais curta, né? Estamos falando aí em 100 km, mais ou menos, que dá um terço da quilometragem normal de um GP, e essa corridinha definiria o grid para a prova, o grande prêmio mesmo de domingo, né? O GP de domingo, né? Então a ideia é meio que chacoalhar a programação para ver se o público fica mais atento no que está acontecendo no final de semana inteiro, incluindo no sábado. Agora, a gente vai discutir agora melhor, né, Bruno, se isso realmente é o melhor caminho possível para a Fórmula 1 e se é necessário, né, chamar mais atenção de público, se é necessário mexer nessa classificação. Pois é, essa mesma reflexão que a gente vai fazer aqui, até a própria Fórmula 1 ainda faz, né? As conversas de bastidores estão rolando, ainda vão chegar ainda num consenso, né, se vão fazer isso ou não. Lembrando que no ano que vem a Fórmula 1 ela vive um limbo, né? Porque ela está se preparando para uma mudança muito maior em 2021, então 2020 ela está ali sem saber muito bem o que vai fazer e tentando testar mudanças, né? Acho que essa é a proposta da Fórmula 1, pelo menos foi isso que o Ross Brown falou, né? O diretor esportivo da Fórmula 1, diretor técnico da Fórmula 1, dizendo que eles querem aproveitar 2020 para fazer mudanças no formato para ver o que eles podem fazer dali para frente. Então, Lucas, vamos começar então com o copo meio cheio, né? Se a gente analisar essa ideia em tese, né? Não só a ideia em si, mas como que essa ideia se aplicaria às características da Fórmula 1 atual. Quais motivos você pensa que isso poderia dar certo? Que poderia ser uma boa novidade para a Fórmula 1? Lembrando até que o Ross Brown, uma das ideias dele para 2020 já, talvez não é nem, às vezes tem um regulamento para o campeonato todo, né? Ele já andou falando até da gente ter algumas diferenças entre as classificações de algumas provas, dependendo do estilo de pista. Então, assim, porque, por exemplo, a classificaçãozinha daria mais certo corrida, né? Daria às vezes mais certo no circuito, outros não. Bom, Bruno, acho que
talvez realmente chamaria um pouco o interesse público, porque você teria no sábado já uma largada, você teria talvez já uma briguinha, alguma coisa, você teria mais notícia, uma dividida valendo posição já no sábado, então Leclerc com Verstappen, Hamilton com Vettel, né? Já teria esse assunto no sábado. Acho que a ideia da Fórmula 1 é muito ir por esse lado, né? O lado positivo seria esse. Além disso, na cabeça da Fórmula 1 também, você colocando os carros para fazer uma largadinha e uma corridinha, podendo ter problemas, toques e tudo mais, às vezes você pode mexer mais de forma mais rotineira na classificação mesmo, nas posições de largada. Em vez de a gente estar sempre esperando ali que a gente vai ter aquelas mesmas 2, 3 equipes na frente, às vezes uma largada boa, ou às vezes um problema de um dos carros da frente, você consegue ter às vezes uma equipe intermediária largando em segundo, terceiro, alguma coisa maluca que acontece, uma chuva, por exemplo, pode mexer mais, né? Então, acho que na cabeça da Fórmula 1, os pontos positivos que traria uma mini corrida de sábado para definir o grid de largada para o domingo seriam nesse caminho. E seria interessante, né, da perspectiva da Fórmula 1, não só para atrair a atenção do público do mundo inteiro, né, o pessoal que assiste pela televisão, mas também as pessoas que vão ao autódromo, né, as pessoas que compram ingressos, né, porque para os promotores de corrida, venda de ingresso talvez eu acho que o ponto mais importante para gerar receita, né, para eles conseguirem recuperar um pouco daquela taxa que eles sempre pagam, naquela taxa gigantesca. Então, você aumentando a possibilidade de ter mais vendas de ingresso para os sábados, né, por ter esse entretenimento maior, essa seria uma ideia, uma forma de conseguir fazer isso. Só que eu também fico um pouco com o pé atrás, Lucas, com esse discurso de entretenimento a todo custo, né? A gente precisa movimentar e tentar fazer isso através de umas mudanças assim. Então eu queria que você começasse falando por que isso tem que ser bem pensado para que não seja feita nenhuma besteira. Assim. Qual que é o motivo que faz com que a Fórmula 1 deva ter cautela para adotar essa medida para o ano que vem? Acho que mesmo na questão de entretenimento, né? A gente tem que ter cuidado porque uma corrida mais curta, justamente por ser às vezes mais curta, não quer dizer que nós vamos ter boas sessões, né? Não quer dizer que nós vamos ter boas disputas entre os pilotos. E outra coisa, como a corrida mesmo é no domingo e você já vai ter uma tomada de tempos, né, para definir esse primeiro grid da mini corrida, provavelmente os pilotos vão estar muito mais cautelosos. Então, assim, a ideia de se fazer uma movimentação maior, você pode criar, na verdade, um novo evento mais chatinho. Em vez de, às vezes, os pilotos que estão arriscando para tentar fazer uma volta mais rápida, para tentar largar mais na frente, você acaba criando uma corridinha que está todo mundo meio com freio de mão puxado para não se envolver em nenhum acidente, para não desgastar o equipamento, né? Por conta de olho na corrida principal, na corrida que vale pontos, né? Na corrida que entra nas estatísticas, né? Então tem que ter um pouco de cuidado mesmo, assim, será que vamos ter mais entretenimento ou vamos criar só apenas um evento a mais dentro do grande evento, mas um evento ruim, né? Além disso, né, Bruno, acho que tem outras questões envolvidas, né? Porque você também aumenta o custo das equipes, né? Porque você passa a exigir também mais dos carros. Você está falando estão falando em 100 km a mais, um terço de corrida. Então você está desgastando mais motor, você vai usar mais pneu, você tem o desgaste do próprio carro, né? Como do chassi, né? Então você acaba aumentando um pouco os custos do GP e da Fórmula 1 como um todo, né? E para também o público que curte, né? Tem a questão da estatística de pole, vai deixar de existir, vai deixar de ser uma coisa interessante, aquela questão do quem conquistou a pole, quem é o cara mais rápido, né? Quem tem mais poles na história. Também vamos deixar de ver quem é o cara que consegue tirar mais do carro, né? O regulamento atual já nem é tão favorável a isso, mas você vai perder mais ainda, né? Não vai ter o grande pole position, aquele que tem o carro mais rápido em uma volta rápida, né? Então acho que tira também um pouco o outro lado, algum brilho que as tomadas de tempo classificatórias, né? Tem, né? Eu até em outros assuntos eu já falei isso, né? De que eu fico com o pé atrás de mudar apenas por mudar, né? Não porque eu não gosto de mudança, eu acho que a pessoa que acompanha a Fórmula 1 e não gosta de mudança, ela deve ter uma vida terrível, porque a Fórmula 1 é um esporte que está sempre mudando, ela nunca vai parar de mudar e sempre mudou, né? A Fórmula 1 hoje ela é
muito diferente da Fórmula 1 que eu comecei a acompanhar quando era criança. Então a mudança ela faz parte. A questão é o mudar apenas por mudar. E eu usei esse mesmo argumento quando a Fórmula 1 veio com a ideia de colocar um ponto nas voltas mais rápidas de prova, né? Se o piloto que fizesse a volta mais rápida, se ele terminasse entre os 10 primeiros, ganharia um ponto. E eu fico um pouco cauteloso por isso, né? Porque a abordagem da Fórmula 1 em adotar essas mudanças é meio que assim, vamos tentar isso, por que não? Por que não vale a pena dar uma chance para isso? Sendo que a forma como eu analiso a Fórmula 1, como eu acho que a Fórmula 1 deveria lidar consigo mesma, é de pensar o porquê sim, né? Por que isso traria uma mudança positiva? A Fórmula 1 ela tem essa intenção, né, de dar essa bagunçada no sábado, mas ela tem que entender, né, isso acho que é o ponto importante da discussão, não é apenas analisar teoricamente como isso funciona ou como essa mesma ideia funciona em outras categorias. Né? Corrida classificatória não é novidade, já tem várias provas, corrida de kart tem isso, né? Tem esse sistema de corridas preliminares até chegar à final, que é a prova que realmente conta. Então isso não é novidade. A questão é que eu acho que tem que ser muito bem pensado é como que isso se aplicaria à Fórmula 1. Você fala de um ponto interessante, né, Lucas, que é, primeiro, uma corrida de 100 km. Né, que é mais ou menos, as coisas estão sendo discutidas por enquanto mais ou menos por aí. Isso significa que os motores vão ter que andar mais vezes, né, por mais tempo na pista, eles vão ter que aguentar uma quilometragem maior. Lembrando que para 2020 nós já vamos ter um calendário muito inchado, né, o maior calendário da história da Fórmula 1, com 22 corridas. Então, se você colocar ainda mais os motores para andar mais vezes, isso vai ter uma contrapartida, né? A gangorra ela nunca vai ficar equilibrada, ela vai pender para um lado. Então, se você coloca esse entretenimento, você vai ter esse outro lado também. Como que isso vai ser lidado? Como que as equipes vão lidar com isso? Né? Para 2020, já foi concordado para lidar com essa corrida a mais, né? Que vai ter a entrada de uma corrida para o ano que vem. Já concordaram em colocar um MGUK a mais, né? Agora vão ser 3 MGUKs que as equipes vão poder contar, mas se você aumentar ainda mais a quilometragem, como é que vai ficar isso? Né? A questão confiabilidade vai ser ainda mais preponderante com o passar do tempo. Então acho que esse é um ponto que tem que ser muito bem observado. Sem contar, né, que quando a gente fala de custos, né, não é apenas esse tipo de custo, mas, por exemplo, né, você falou, vamos ter mais largadas. Né? Os carros vão estar disputando posição mais vezes, mais próximos uns dos outros e a medida ela é feita exatamente para incentivar que os pilotos arrisquem. Se você colocar mais competições, você vai ter mais riscos de toques, mais peças que vão ser necessárias as equipes terem para usar como reposição. Isso também aumenta os custos, né? Então acho que são alguns pontos que precisam ser muito bem pensados. Mas como é que você vê, Lucas, essa questão, assim, esse pensamento da Fórmula 1 em tentar ter o entretenimento? Porque eu acho que eu vou já dar aqui a minha análise sobre isso, porque é uma coisa que eu acho que é um beco sem saída que a Fórmula 1 tem, de querer mexer no fim de semana, porque a sexta-feira não vale muito, o sábado não vale muito, né? Não é tão bem visto assim, não tem aquele mesmo peso e tudo mais, sendo que esses 2 dias fazem parte do evento. Mas eu acho que é um pouco inevitável a Fórmula 1 ter esse tipo de coisa, porque se a gente assiste, por exemplo, uma competição de futebol, né, o cara compra o ingresso para ver um jogo da Champions League, ele vai chegar no estádio e ele vai ver só o creme de la creme, ele vai ver só o jogo. É só a partida, porque essa parte de preparação, de treinos e aquela coisa às vezes que fica um pouco maçante, sabe? Aquela coisa, repetição, aquela disciplina tática, os caras fazem a portas fechadas, cada um faz no seu CT isolado e o público não precisa se deparar com essa coisa que está meio parado. A Fórmula 1 não tem como fugir muito disso, né? Porque os treinos livres, que é justamente o que faz com que as pessoas reclamem, são as únicas oportunidades que as equipes têm de levar os carros dentro da posição de competição. Então fica um pouco difícil balançar. Como é que você acha que a Fórmula 1 lida com isso e como é que você analisa o pensamento deles nesse sentido? Não, acho que a Fórmula 1 vai ter que pensar em formas de entreter melhor o seu público. Seu público que está no autódromo e seu público também que não está no autódromo, que está assistindo pela televisão, que vai estar assistindo cada vez mais nos próximos anos pelo streaming, né? Então, assim, a Fórmula 1 vai ter que pensar formas de fazer isso. A questão é, o fato de ter que fazer isso não quer dizer que você tem que fazer qualquer coisa, né? É o que você está falando. Não precisamos também mudar por mudar, como você falou, mas precisamos mudar, mas qual é o caminho que vamos seguir, né? E quem disse que uma corrida a mais no sábado vai dar mais entretenimento ao público? Será que, por exemplo, você manter a corrida só no domingo e talvez aos sábados você
dar o jeito de uma maior parte do público chegar perto dos carros, por exemplo, mesmo que seja só para ver, não seria mais interessante? Já seria um evento mais legal para o público no autódromo, né? Que, como você falou, para o pessoal que vende, já que a corrida já vai ser no domingo mesmo. Então, talvez a Fórmula 1 precisa pensar melhor o que é o entretenimento que ela quer passar. Porque às vezes também esse passo, estamos fazendo aqui mais alguma coisa para movimentar mais o final de semana da Fórmula 1. De novo, às vezes você está criando um evento que não vai adicionar nem esportivamente, nem em termos de entretenimento, e às vezes, aliás, além de não adicionar esportivamente, pode piorar, né, o resultado esportivo da competição, né? Então, eu acho que a Fórmula 1 tem que pensar bem quais são os passos que ela precisa dar. Ninguém está falando que ela não tem que se modernizar, que ela não tem que pensar em coisas novas, que ela não tem que mudar parte do regulamento. Agora, será que é isso que o público quer? Ou o público quer um carro, por exemplo, que no domingo veja mais disputas, que veja uma competição mais equilibrada, que no sábado tem a possibilidade de ver uma classificação mais interessante também no quesito assim de uma classificação em que carros diferentes que nem sempre conseguem conquistar a vitória, mas conseguem disputar posições melhores na pole, então você deixar o regulamento mais aberto da tomada de tempo para a corrida. Então, será que isso não seria mais interessante do que simplesmente pegar e fazer o que você tem no domingo e replicar no sábado de uma forma menor, né? O GP de compacto no sábado, né? Como se fosse um aperitivo. Não adianta nada, vamos fazer camarão no domingo. E no sábado nós vamos fazer um aperitivo com 2 camarões, em vez de aquele prato com 12, entendeu? Então, assim, não adianta às vezes ficar também só repetindo, senão às vezes você desgasta ainda mais. Já estamos indo para 22 provas, ou seja, você acaba tendo, na verdade, 22 vezes 2, 44 corridas no ano. Sim. Será que é isso que o público quer ver? 44 corridas de Fórmula 1 no ano da Fórmula 1? Ou quer ver simplesmente coisas diferentes, né? Então, eu acho que a Fórmula 1 precisa pensar melhor essa questão do entretenimento. O que me chama a atenção é que o discurso ele é usado, né? O próprio Ross Brown falou disso, que era uma forma de fazer testes pensando em 2021. Só que até então, todos os sinais que a Fórmula 1 passou era de que a intenção é que em 2021 você não precise ter esse tipo de recurso, né? A intenção, né, como você até falou na sua primeira participação, era de que você faz uma prova em um grid invertido no sábado, você bagunça as coisas para o domingo as coisas estarem já mais misturadas e terem um entretenimento maior. Mas a intenção da Fórmula 1 em fazer essas mudanças de 2021 é que esse tipo de recurso não seja necessário, né? Que as equipes tenham condições de estar mais próximas, de que você tenha carros que proporcionem disputas na pista da forma como a Fórmula 1 quer, né? Então esse tipo de recurso, né, de mexe aqui, mexe ali, vamos bagunçar as coisas, né, aquela coisa de bagunçar, não seja necessário, né? A intenção era que isso não seja necessário. Então me chama a atenção ver um pouco disso, lembrando, né, que a Fórmula 1, a preocupação dela deveria ser o domingo, né? Como você até falou, as pessoas hoje estão mudando a forma de consumir a Fórmula 1 pelo mundo, né? Elas estão vendo por streaming, estão vendo de formas diferentes, né? A Fórmula 1 TV, né? Aquela plataforma de streaming da Fórmula 1 tem ganhado espaço, tem se expandido para mais e mais países, mas ainda assim a forma imediata como as pessoas mais consomem Fórmula 1 é através da televisão. E a realidade da Fórmula 1 é que ela tem espaço cada vez menor na televisão aberta, né? Ela tem uma transmissão muito mais restrita para assinantes, sendo que a transmissão aberta, né, que é o que atinge mais as massas, geralmente é uma coisa restrita. É só você ver o que acontece no Brasil, por exemplo, que não passa mais os sábados, né? Então, se você dilui o entretenimento de domingo para o sábado, isso não vai passar para muita gente, e você joga para domingo uma prova que está movimentada, sendo que a intenção da Fórmula 1 para 2021 não era essa, né? Era exatamente você ter uma coisa naturalmente mais competitiva, né? Uma competição mais orgânica. Então eu sempre fico com o pé atrás. Eu vou até já fazer aqui o meu encerramento nesse assunto, que como eu falei, eu não tenho nada contra mudanças. O que eu preciso é que isso seja estudado, né? Para me convencer, isso precisa ser muito bem estudado, isso precisa ser planejado, todos os prós e contras, né? Como que isso seria aplicado na Fórmula 1. Isso funciona na Fórmula 2, grid invertido, legal, isso funciona na Fórmula 2. Fórmula 2 é uma categoria monomarca, que tem outra proposta, né, uma categoria de formação, então faz parte do jogo, você catar o cara que é líder isolado do campeonato e botar para largar em oitavo, porque exatamente você vai fazer com que ele se desenvolva, né, ele vai se desenvolver essas habilidades de ultrapassagem, de lidar no meio do pelotão.
Então isso faz parte de uma categoria de formação, mas como que isso seria aplicado na Fórmula 1, né? Até agora, né, e dá pra gente entender, né, porque isso é apenas uma ideia, a Fórmula 1 não apresentou uma proposta, ela não mostrou como isso vai ser feito, eu fico com o pé atrás, eu sempre fico com o pé atrás do tipo assim, para mexer nessas coisas isso precisa ter muitos argumentos favoráveis, e não parece que isso é o caso por enquanto. Vai ter uma corrida a mais, acho que de imediato a reação das pessoas vai ser positiva, né, porque tem muita gente que tem o pensamento de, quanto mais melhor, tem que ter corrida toda hora, mas se você pensar no médio e longo prazo, eu não sei se isso é muito positivo, Lucas. Qual que é a conclusão que você tira? Eu também não gosto muito, Bruno. Acho que a gente vai ter só mais uma repetição do que já existe. Vai chegar, se tiver mudança? Sim, vamos ter mini corridas de sábado interessantes. Vai acontecer. Assim como as corridas de domingo, a gente tem corridas muito legais e corridas chatas de vez em quando, né? A questão é, eu tenho dificuldade, assim, realmente para absorver. Eu, como você, eu não sou daqueles nostálgicos que acham que a Fórmula 1 tem que ser que nem 1980, que a gente não pode ter mudança, que temos que voltar da Fórmula 1, que nem a classificação antiga, que era aquela 1 hora que ninguém estava na pista, para todo mundo entrar na pista nos últimos 5 minutos, né? Eu não acho que a Fórmula 1 tem que ficar olhando para o passado. Agora, eu gosto da ideia de você ter, dentro da programação da Fórmula 1, coisas distintas. Você tem uma tomada de tempo para ver quem é o cara mais rápido em uma volta, quem completa aquele percurso simplesmente mais veloz, mais rápido, e aí depois você tem domingo uma prova mais longa para ver quem é o mais completo, quem é que consegue pegar o resultado da tomada de tempos e concretizar numa vitória, num pódio, dentro de uma prova que você tem estratégia de pit stop, que você tem ultrapassagem, que tem tudo isso mais. Eu acho isso muito mais interessante do que simplesmente você ter 2 vezes a mesma coisa. E é como você falou, outras categorias tem rodada dupla, tem grid invertido, tem classificação, mas é como você falou, acho que são propostas diferentes. A Fórmula 1 tem um grande prêmio, né? Você tem o vencedor do GP, né? Então, eu não curto muito, acho que tem outras coisas, inclusive mais urgentes para a Fórmula 1 olhar. De novo, classificação, sinceramente, não é para mim o maior defeito da Fórmula 1 atual. Daria ajustes na classificação? Acho que até a gente pode discutir um dia aqui, né? Qual que é o tipo de classificação mais legal. Eu, por exemplo, curti aquela história dos carros entrarem um por vez para fazer a volta mais rápida. Mas, assim, precisamos mudar do gente ir para isso amanhã? Não. Se a Fórmula 1 ficar do jeito que está hoje, acho que está ok. Acho que tem outras coisas que a Fórmula 1 precisa mudar antes, ver o que acontece e aí podemos ajustar a classificação diante do que a gente tiver. E no evento também, acho que tem outras coisas que você pode criar. Você quer movimentar o final de semana para mostrar mais? Bota uma corrida de kart entre os pilotos da Fórmula 1 lá na reta dos boxes. Inventa outras coisas, mas diferentes para o público ver, para os pilotos estarem fazendo outras coisas em ação, você pode entreter o público. Agora, o formato da corrida, acho que não é urgente mudar, e acho que a questão da mini corrida me incomoda muito. Acho que não é o melhor caminho a seguir. É isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? A Fórmula 1 vai discutir essas propostas ainda. Se vier a apresentar algo, elas vão apresentar com um pouco mais de detalhes, então vamos ficar de olho aí. E qualquer novidade a gente vai estar aqui para repercutir. Mas o que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? Se vocês gostam, né? Se vocês gostam dessa ideia e discordam da gente, não tem problema, fica à vontade aqui, comenta aqui embaixo, né? Deixa aqui a sua opinião aqui embaixo, a sua análise, a gente sempre gosta de saber o que vocês têm a dizer. Não se esqueça, né? Se você chegou agora aqui no canal do Projeto Motor, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sino para receber a notificação. E eu falo isso, né, Lucas? Não é apenas por protocolo, né? Não é um protocolo de que quem tem canal no YouTube fala isso sempre para cumprir tabela, né? Porque isso realmente é uma coisa importante, né? A nossa transmissão da S5000, né? A gente só teve essa ideia de a gente correr atrás disso para fazer, porque o pessoal pediu, né? Porque o pessoal estava interessado em saber onde que podia assistir, como que pode assistir, quem que vai transmitir, quero assistir. E a gente pensou, né? Vamos atrás, aí a gente foi atrás, conseguiu viabilizar isso. Então é importante, galera, vocês falarem pra gente o que vocês acham e o que vocês querem ver aqui no Projeto Motor. Lembrando que nesse fim de semana temos GP de Fórmula 1 também, né? Temos o GP de Singapura, então teremos o bate-pronto ao vivo, né? No horário que nós vamos informar ainda nos próximos dias. Então fique de olho nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, no Twitter e no Instagram, no @Projeto Motor, e lá no projetomotor.com.br, onde a gente vai poder trocar uma ideia melhor. Então lembrando... Vai trabalhar bastante, hein, Bruno? Vamos trabalhar bastante, lembrando que nesse fim de semana teremos o bate-pronto. Se você quiser assinar o Projeto Motor Turbo, né, para você ficar ainda mais por dentro de informações técnicas sobre a Fórmula 1, entender mais os detalhes das provas,
que vem por aí. Também você encontra o link aqui na descrição. Então é isso, galera. A gente vai chegando ao final dessa edição do Debate Motor, nessa edição de número 179. A gente volta então no próximo domingo com a edição do Bate Pronto e ao vivo para a transmissão da S5000 na madrugada de sábado para domingo. Galera, um grande abraço e até a próxima.